I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Visando fugir do shadow ban aplicado ao Geek Velho, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek, ajuda a gente a monetizar ele para que eu possa utilizar como fonte principal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E aí, mano? E aí, meu querido? E aí, minha querida? E aí, galera marota e envolvente? O Adão Negro é um flop ou não é? Adão Negro vai flopar miseravelmente ou não? Aí fazendo o outro lado. Adão Negro é um sucesso? Adão Negro vai fazer uma fortuna para DC Studios, para futura, né? DC Studios começa agora, na próxima terça-feira, o James Gunn assume o seu papel ali na DC Studios? O que vocês acham? Mas como para isso não preciso achar porcaria nenhuma, porque a gente trabalha aqui, a gente trabalha com informação, entendeu? Informação. E por isso eu utilizei o site Numbers. Esse site Numbers traz informações sobre bilheterias de filmes. E tem uma ferramentinha que é muito bacana, onde você pode comparar filmes, as bilheterias, né? Porque, como eu falei na live ontem, em questão de nota, o Rotten Tomatoes, assim, a gente sabe muito bem, a gente não reclama que fazem review bomb, tem o inverso também. Não tem como saber. IMDb, pior ainda, as notas do IMDb são completamente dementes. O que, sei lá, tá mais próximozinho da realidade, o que eu botaria mais fé é o Cinema Score. Por quê? O Cinema Score é entregue um formulário para ser respondido assim que você sai do cinema. Ali, no cinema, em loco. Então, obviamente, eles pegaram pessoas que saíram do cinema. Por que eu não acho que ele seja 100% confiável? Justamente por isso, pega a pessoa saindo do cinema. E isso acarreta em várias coisas. Se o último ato do filme foi, assim, muito emocionante, não importa que 2/3 do filme foram ruins, a pessoa normalmente dá uma nota maior do que o filme vale. Obviamente, às vezes você chega em casa, conversa, ou para e pensa, a nota vai caindo bastante. Se você reassistir, então, a nota às vezes vai pro vinagre. Comentei isso, inclusive, em relação ao Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Saí do cinema achando que era um filme 7, 6,5, 7, por conta do terceiro ato, né? Porque tem aquele fanservice, tem tudo. Mas, olha, eu fui reassistir esse filme ontem, depois de todo esse tempo. E hoje eu dou uma nota, sei lá, 4 pro filme. Por quê? O fanservice ainda é ruim. Quando você reassiste, você vê que é um fanservice bem vagabundo. Não acrescenta, não é bom. Simplesmente isso. Então tem essa questão, por isso que eu não acho que seja 100% confiável. Mas pelo menos uma coisa é certeza, essas pessoas saíram do cinema. Não tem review bomb, nem para diminuir a nota, nem não tem o nome, né, do review bomb. O review bomb é o invertido, que é para subir as notas de determinada coisa. E tanto Thor, Amor e Bundinha, quanto o Adão Negro, ambos têm nota B+, que não é uma nota boa, porque se fosse uma nota boa, seria no mínimo um A-, A+. Aí são filmes muito bons, assim, não é que os filmes são bons, as pessoas que saíram do cinema acharam o filme muito bom, ponto, né? Mas em relação a números, já que o assunto principal do vídeo é flop, eu peguei esses gráficos comparativos. Então o que eu peguei? 2 filmes da DC para comparar, né? 2 filminhos da DC. Então a gente tem o The Batman e o Shazam. Lembrando que o Shazam, na época do Shazam, a DC tava numa nhaca, tava todo mundo, né? Assim, tinha saído daquela Liga da Justiça e tudo mais. Tinha saído ali o Mulher Maravilha e tal, mas, assim, números muito abaixo do que era esperado. E também a gente tem que lembrar que é um filme que custou 85 milhões de dólares. E o The Batman. O The Batman é um filme que foi lançado após o fim da pandemia. Já tinha acabado
as restrições da pandemia já tinham sido levantadas, então várias pessoas se sentiam mais seguras de ir ao cinema. E aí eu comparei com 3 filmes da Marvel. O Thor, Amor e Bundinha, por ser um filme muito ruim, mas muito ruim mesmo, e que para a Marvel ele não chega a ser um flop, mas ele se pagou. Apesar que, sei lá, um filme que se paga só pra mim é um flop, né? Porque ninguém faz nada pra empatar, né? Quer ter lucro. Comparei com o Xing Ling, esse foi um flop, e o Eternos, que foi o maior flop de todos. Lembrando que o Eternos, quando saiu no cinema, a gente estava em plena pandemia. Várias restrições e muitas pessoas não se sentiam seguras para ir ao cinema. Isso é importante lembrar. Muita gente não foi ao cinema nessa época. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o Adão Negro até o 17º. Só tem a bilheteria americana, tá? Esse gráfico eu não consigo colocar a bilheteria mundial, a somatória dos dois. O Adão Negro, nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, tá com 315 milhões. A bilheteria mundial tá maior do que a americana. Então o Adão Negro, no 17º dia, fez 137 milhões. Lembrando que essa semana estreia o Pantera Negra. Então, o que o Adão Negro tinha para fazer de dinheiro já teria que ter feito. E aí a gente compara com o Eternos. O Eternos fez exatamente o mesmo valor, 137 milhões, no 17º dia. Lembrando de novo, o Eternos a gente estava em plena pandemia. Foi um fracasso retumbante. O Shazam tinha feito 120 milhões. Ou seja, o Adão Negro fez um pouquinho mais só que o Shazam. Então o Adão Negro, em questão de bilheteria, fez o mesmo que Eternos fez, em plena pandemia, e ainda é um filme chato pra caramba. Chato pra caramba! E a gente compara com o Xing Ling. O Xing Ling, no 17º dia, que é um filme ruim também, foi lançado ali no final da pandemia. Muita gente não ia ao cinema. Eu sei disso porque eu voltei a ir ao cinema nessa época. E assim, hoje uma sala que custa em torno de R$60 o ingresso, que é aquelas salas que tem uma espreguiçadeira, todas as cadeiras são espreguiçadeiras, e você tem e as cadeiras você consegue deitar elas, quase vira um divã. Assim, você assiste o filme praticamente deitado, super confortáveis, as salas muito boas, e hoje custa em torno de 50, 60, 70 reais. Na época eu pagava 15 reais para ir. Por quê? Ninguém é louco, ninguém rasga dinheiro, porque ninguém queria ir. E era uma forma de atrair. E eu assisti os filmes, as salas estavam sempre vazias. Com uma ou outra exceção, isso eu tô falando na estreia, hein? Com uma ou outra exceção, as salas estavam vazias. 176 milhões. Agora, se eu for comparar com o Amor e Bundinha, do Thor, ele fez o dobro no 17º dia, 276 milhões. E foi considerado um flop monstro. E muita gente, inclusive, estava comemorando o flop do Amor e Trovão, porque é um filme horrível. Lembrando que o Amor e Trovão não custou tão mais caro do que o Adão Negro. Só para falar em questão de custos. O Shazam custou só 85, o Batman custou 200, o Eternos custou 200, o Adão Negro custou 200. O Xing Ling custou 150 e o Amor e Trovão 250. Então, percentualmente, o Amor e Trovão fez muito mais dinheiro do que o Adão Negro. Fez o dobro, exatamente o dobro. Enquanto isso, o Batman fez 300 milhões no 17º dia. Lembrando que esses filmes que eu tô falando, tanto Batman, quanto Amor e Trovão, quanto Shang-Chi, eles ainda estavam em alta nos gráficos. Eles vão atingir um platô, o Shang-Chi no 51º dia. Ele atinge o platô. O Amor e Trovão, 60 dias. No 60º dia, ele atinge o platô. E o The Batman, no 50º dia, ele atinge o platô. Na verdade, minto. No 57º dia, ele atinge o platô. Com o lançamento do Pantera Negra 2, deve atingir o platô antes do 25º dia. Ou seja, vai manter bilheterias medíocres enquanto estiver no cinema. Isso que atingir o platô no gráfico quer dizer. Que ele não tá. Ele vai se manter ali com miséria.
porque obviamente não dá para não tem queda, né? Nesses gráficos não vai ter queda, mas porque você está contando valores totais, não valores diários. Se fosse valores diários, você ia ter um monte de linha maluca, para cima e para baixo, de acordo com o dia, e quando chegasse nesses dias, ia cair vertiginosamente. Na minha opinião, o Adão Negro não vai chegar nos 500 milhões. E se chegar, olha... E 500 milhões, se ele chegar aos 500 milhões, é basicamente se pagar. Mas o filme custou 200 milhões. O marketing não está nesse valor. Esse valor é só o valor da produção. Então você tem o marketing e você tem o valor das bilheterias dos cinemas. Então, fazendo uma continha normal, esse filme esse filme custou 500 milhões. Então, se empatar, e eu acho que estourando ele vai empatar. Com o que eles estavam contando para esse filme estourar? Com a China. E pelo menos uma coisa a Disney aprendeu. Aprendeu a lição China. Pararam de contar com a China. Não lançam mais filmes para a China, pensando no mercado chinês. Porque não vira mais. Todos os filmes da Marvel agora são censurados na China. Seja por questões políticas de atores envolvidos, seja por questão de gênero, enfim, de uma mina beijando uma mina, um truta beijando um truta, ou mesmo a menção que eles são um casal, ou elas são um casal, censurado. Ridículo, mas censurado. Agora, eles estavam contando com a China. E sabe por que o filme não vai ser lançado na China? Porque o nosso amigo James Bond, o incrível Senhor Destino, que não fica com capacete no filme em nenhum momento, é o tempo inteiro com aquele capacete embaixo do sovaco, o Pierce Brosnan, ele é amigo do Dalai Lama. Ele apoia o Dalai Lama e acredita num Tibete livre. E isso tudo é proibido na China. E por conta do Pierce Brosnan, inclusive tem uma foto dele, não tem muito tempo, uma postagem dele, de alguns anos atrás, ele ao lado do Dalai Lama, tal, todo felizão, e ele contou também em entrevistas que uma vez ele estava sofrendo uma turbulência monstro num voo, tinha um monge tibetano do lado dele, deu umas contas para ele, né? E ele desde então, sempre que viaja, usa essas contas, né? Mas são contas tibetanas, de um monge tibetano. E por conta disso o filme não vai ser lançado na China. E é isso. Sim, se falar que eu não gostei do filme, o filme é bom pra caramba, todo mundo gostou. No Rotten Tomatoes a nota é 91%. Quando o filme é muito bom, as pessoas conversam umas com as outras e isso impulsiona o filme. O mesmo acontece quando o filme é ruim. Quando o filme é bom, as pessoas vão reassistir a esse filme, o que gera mais bilheteria. E óbvio, está muito claro que não aconteceu no caso do Adão Negro. Simplesmente não aconteceu. E não é querer ser o profeta de resultado, sabe? Com os números em mãos, falar sobre isso. Eu falei no meu review quando eu saí do cinema. Eu achei o filme ruim. É pior que o Amor e Trovão? Claro que não. Aquele filme é grotesco, é bizarro. É pior que o Xing Ling? Coloco os dois no mesmo nível. É pior que o Eternos? Não. É pior que o The Batman. E eu coloco também mais ou menos no mesmo nível do Shazam. Mas por conta da decisão criativa do Shazam. Tá, vai, o Adão Negro é um pouco melhor que o Shazam. Mas é impressionante. Ele competindo, eu colocando ele pra competir, entre aspas, com filmes que foram lançados durante a pandemia e logo após a pandemia, onde, muita gente estava com medo de ir ao cinema. Quem ia ao cinema via as salas vazias. Cansei de ver sala vazia. E, de novo, sala que hoje custa R$70, eu pagava R$15, R$20 para assistir. E é isso. O Adão Negro é um flop. Ele já é um flop. Vai ser um flop ainda pior, porque a partir de semana que vem ele tem um concorrente de peso. Pantera Negra vai ser melhor que o Adão Negro? Eu acho bem difícil. Eu aposto que o Adão Negro ainda é um filme melhor que o Pantera Negra. Mas não importa o que eu acho. O Pantera Negra vai passar do bilhão. Não importa o que eu acho. O Pantera Negra dificilmente não bate o bilhão. Por conta de todo esse marketing do defunto que eles estão fazendo com Chadwick Boseman.
por conta de estarem apresentando personagens. Por mais que a gente desgoste do Namor Globeleza, muita gente está curiosa para assistir. Nem todo mundo está desgostoso com o Namor Globeleza. Principalmente os zumbis Marvetes, que é o que tem muito, e são centenas de milhares de pessoas, esses zumbis Marvetes. Que a Marvel pode lançar um filme em que eles ficam 50 minutos filmando um tolete com uma capa de super-herói ou com o escudo do Capitão América, e as pessoas vão pagar para assistir. Tá cheio de zumbi da Marvel. Então certamente esse filme vai passar do bilhão. E agora o Adão Negro vai ser um flop, e não pensem que isso é ruim. Isso é bom. Agora, vamos ver se eles vão fazer filmes com a cara dos heróis. Quer fazer um filmezinho um pouquinho mais dark? Mete ali um Batman. Super-Homem, Capitão Marvel. Capitão Marvel, pô... Agora, a gente não pode manter esse Capitão Marvel que fica mais imbecil quando tá adulto, ou seja, ele fica mais imbecil quando ele tem a sabedoria de Salomão do que quando ele é criança, quando ele é adolescente. Isso não pode acontecer. Mas, como aconteceu no primeiro filme, que foi o que irritou a maioria das pessoas. E o Shazam, o Capitão Marvel, ele não é tão pateta. Por conta de sabedoria de Salomão, força de Hércules, blá blá blá, o raio de Zeus, ele é ingênuo. O Capitão Marvel é um personagem ingênuo porque o Billy Batson, apesar de você ter a sabedoria, a ingenuidade do Billy Batson ainda se mantém. Mas ingenuidade e infantilidade são coisas muito diferentes. Mas que o Adão Negro vai flopar, isso é uma certeza, ele já flopou. E contra números, né, não dá pra gente discutir muito, né? Então é isso aí, deixe seu comentário e até a próxima. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Vai lá, colabora com o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.